programa de hoje, vamos falar de buracos negros, né? Afinal, ontem tivemos um belíssimo programa lá com a professora Thaís e com a Roberta sobre buracos negros, e hoje eu achei aqui um negócio muito interessante. Ontem nós falamos, né, que os buracos negros são objetos muito simples, mas que não tem nada, né? É a famosa teoria do buraco negro sem cabelo. Mas olha só que interessante. Existe uma turma que são os físicos teóricos que ficam pensando aí em maneiras estranhas como o universo pode funcionar, e eles descobriram que em certas circunstâncias especiais, alguns buracos negros podem ser peludos. O que será que é isso, hein? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Estou aqui hoje para falar de novo para vocês sobre o Encontro Mundial 2023, o evento que vai ocorrer lá em BH, lá em Belo Horizonte, de 3 a 5 de novembro de 2023. Eu falei que eu vou estar lá com algumas atividades. Entre elas, uma que vai ser legal pra caramba, que vai ser um workshop sobre a exploração marciana. Isso mesmo. Marte aí é um dos planetas, né, mais explorados pelo ser humano, um planeta que a gente está lá hoje com várias sondas, com rovers e com tudo mais, tentando descobrir vida, mas a exploração de Marte passou por momentos aí, né, durante toda a sua história, né, momentos interessantes. Então, nesse workshop vai ser isso que eu vou contar. Eu vou contar toda a história da exploração marciana, começando desde o momento em que a gente observava Marte pelo telescópio, o que aconteceu ali quando nós vimos algumas feições estranhas na superfície marciana. Depois, todo o programa Mariner da NASA, um dos programas mais importantes. Depois, o programa Viking. Será que a Viking encontrou vida? E será que nós mesmos destruímos a vida que a gente encontrou em Marte? Depois, por que Marte passou um tempo sem ser explorado? E por que Marte voltou a ser explorado depois? Tem toda uma história para isso. Sempre tem, né? Depois os rovers, né? Então o Sojourner, depois o Spirit, o Opportunity, o Curiosity e agora o Perseverance. O que eles estão fazendo lá? O que eles estão querendo descobrir? Por que tem toda agora uma grande metodologia, tem todo assim um caminho a se seguir em Marte para explorar o planeta vermelho. E também falar um pouco de como será o futuro, quais são as próximas missões aí que estão sendo pensadas para Marte. Então vai ser ali um período ali muito legal, vai ser domingo, tá? Domingo na parte da tarde, que é dia 5 de novembro, batendo esse papo com vocês sobre a exploração marciana. Tudo aí, fazer um resumão, mas durante a tarde inteira nós vamos falar só da exploração marciana. Então eu espero todos vocês lá. Vou deixar aí, tem o QR Code aí na tela, vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam acessar, adquirir o seu ingresso e vir fazer parte desse workshop aí, que realmente vai ser muito legal. E aí você pode vir perguntar o que você quiser, que nós vamos estar lá para isso. Combinado? Então, não se esqueça, de 3 a 5 de novembro, Encontro Mundial em BH, e dia 5 à tarde, o workshop sobre a exploração marciana. Dito tudo isso, vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e é o seguinte. Ontem tivemos um programa especialíssimo lá no Ciência Sem Fim. Aliás, se você não assistiu, assista, porque foi legal demais. Professora Thaisa Bergman, Roberta, ou seja, só assim a nata do entendimento sobre buracos negros. Num determinado momento lá, nós até conversamos sobre isso, né? Os buracos negros, embora sejam complexos, exóticos, cuidem ali da evolução da galáxia, cuidem da própria evolução do universo, tomam conta de tudo isso, eles são objetos que a gente pode considerar eles muito, muito simples. São talvez os objetos mais simples. Por quê? Porque a gente consegue descrever um buraco negro
apenas com 3 características dele, que seria a massa, o seu momento angular e a sua carga. E isso a gente chama, na física, né, o pessoal chama disso, na astrofísica também, da teoria do buraco negro sem cabelo. Ou seja, não tem nada ali que interfere nele. O buraco negro, ele é dominante na sua região. O que passa pelo horizonte de eventos é sugado, não fica nada, não tem cabelo, não tem nada ali. Esse é o nome da teoria. Por quê? Só com a carga, com o momento e com a massa você descreve. Ou seja, é um objeto extremamente simples, embora tenha toda a sua complexidade, tenha todas ali as suas nuances, tudo que a gente conversou ontem, que foi legal pra caramba, os tipos de buraco negro que tem, buracos negros, será que existem os intermediários? Será que existem buracos negros primordiais ou não? Buracos negros de colapso direto, buracos negros estelares, supermassivos, quem veio primeiro, buraco negro ou a galáxia? Ou seja, tem toda uma complexidade, mas tem isso aí. Ele é simples, muito simples. Muito bem. O lance é o seguinte, na verdade, né, todos eles podem ser descritos por uma equação, ele é tão simples que uma equação chamada solução de Kerr resolveria aí a situação do buraco negro. Então, para quem não sabe o que é o cabelo quando a gente fala, seria qualquer outra informação sobre a matéria que formou ali o buraco negro. Nada disso é possível, por quê? Porque os buracos negros, como eu falei, eles dominam, essa é a visão que a gente tem. Eles dominam ali a sua vizinhança. Ou eles dominam, ou eles limpam ela, né? Acabam limpando ali também. Ou seja, eles têm um predomínio total. Porém, né, existe uma turma dos físicos teóricos, né, basicamente, que eles existem aí no mundo para pensar em soluções mirabolantes, para pensar em coisas, ficar pensando ali sobre coisas que podem acontecer no nosso universo. E uma dessas equipes aí de físicos teóricos disse que talvez nós estamos sendo um pouco precipitados. Eles fizeram todo um trabalho, eu vou deixar aí o link aí, o trabalho aí para vocês lerem, tá? O trabalho foi publicado numa revista chamada Physical Review Letters, tá? Na verdade, ele é como a gente chama, ele é uma carta, né? Então, assim, ele não chega a ser um trabalho, ele está ali justamente para ser ali criticado pelo pessoal. Mas eles publicaram isso aí. É um trabalho muito interessante, um trabalho ali totalmente baseado ali em equações, na relatividade e tudo mais. Não tem figurinha bonita nenhuma, só tem equação. Mas um trabalho muito interessante que eles fizeram e que eles mostraram que, em determinadas circunstâncias, alguns buracos negros podem se tornar um pouco peludos. Olha só. Ou seja, eles podem ter uma coisa a mais, além da massa, da carga e do momento. Então, só para lembrar uma coisa para vocês, que tudo que a gente tem até hoje de detecção de ondas gravitacionais e tudo mais, tudo indica que a teoria do buraco negro sem cabelo, ela está correta, tá? Ela está correta. Mas os pesquisadores nesse novo artigo traçaram aí cenários muito interessantes. Então, vamos tentar entender o que eles fizeram. É o seguinte, o buraco negro, ele domina ali a região dele. Ou seja, chega uma matéria, ele engole, chega outra estrela, ele cruza o horizonte de eventos, ele engole também, chega uma nuvem de gás e poeira, ele engole também, e tudo mais. 2 buracos negros colidem, ou seja, eles se fundem, formam um só. Isso é o que a gente observa, isso está tudo dentro da situação. Agora, eles propuseram o seguinte, imagina que você tem um sistema binário de buracos negros, igual esses que a gente detecta nas ondas gravitacionais, beleza? Só que os 2 buracos negros, os 2, engoliram material suficiente e esse material tem uma carga específica que, de certo modo, e isso eles provam pelas equações, os buracos negros ficariam suficientemente carregados a ponto não de se fundirem, mas de um repelir o outro. Então, eles teriam ali uma repulsão. E, na verdade, a conta que esses físicos fizeram foi o seguinte,
pode chegar um momento que exista um equilíbrio entre a atração dos buracos negros e essa repulsão. Isso quer dizer que esses dois buracos negros, eles nem um expulsaria o outro e um sairia para um lado e para o outro, e nenhum colidiria com o outro, gerando as ondas gravitacionais como a gente conhece. Eles ficariam num equilíbrio. O lance é que quando eles ficassem nesse equilíbrio, os seus horizontes de evento, olha só que interessante, você criaria múltiplos horizontes de eventos. Os horizontes de eventos dos buracos negros se misturariam ali. Mas o buraco negro em si não, porque eles teriam esse equilíbrio. É isso que eles mostram. E isso, essa mistura desse horizonte de eventos, ou seja, criando múltiplos horizontes de eventos, como dizem os pesquisadores, isso criaria o tal dos pelos que a gente fala no buraco negro. Ou seja, eles não seriam mais tão simples com só carga, momento e massa, mas eles teriam coisas a mais ali criadas por conta desse equilíbrio. E aí o ponto é o seguinte, que do ponto de vista aqui da Terra, essa combinação aí ela seria tão perfeita entre a atração e a repulsão que quando a gente olhasse a gente veria um buraco negro só. Assim, eles estariam escondidos. Esse tipo de situação a gente não conseguiria detectar porque daqui da Terra a gente veria tudo isso como um buraco negro só. Olha só que interessante o que esse pessoal passou, né? Embora isso aí pareça simples até, né, se você pensar, não parece ser muito possível, tá, ter essa, vamos dizer assim, esse equilíbrio tão perfeito assim. Lógico que eles fizeram, é aquele lance que a gente fala, né? Eles fizeram resolvendo as equações e eles chegaram nesse ponto, tá? Então, assim, se você mergulhar ali profundamente na matemática por trás disso, tá, para testar os conceitos e tal, você baseia ali nas aplicações intuitivas da física da velha escola aplicada a duas massas idênticas, não rotativas e não carregadas, que então resolvem com a teorização do Einstein, tá? Antes de analisar as propriedades do par ali que eles criaram. Eles descobriram também que as propriedades termodinâmicas de tal dupla, né, de buracos negros tornariam de fato eles instáveis. E o que parece uma má notícia para encontrar qualquer exemplo desses no mundo real, né? Ou seja, você teria que ter par de buracos negros muito especiais, muito específicos para que pudesse criar esse cabelo no buraco negro. Isso que é muito interessante, tá? Ao generalizar as equações ali para incluir buracos negros que giram em direções opostas, até nós falamos disso ontem, né? Lembra dos buracos negros, como que eles giram? Você aplica lá a regra da mão direita e aí você vai descobrir qual que é o sentido de rotação do buraco negro. E aí, se os dois buracos negros, se eles giram em direções opostas, né? Os pesquisadores mostraram que esses buracos negros exóticos e peludos poderiam permanecer por aí, disfarçando-se como se fossem um buraco negro só. Então acontece tudo isso. Teoricamente, em situações muito específicas, quando você tem buracos negros que engolem um determinado tipo de matéria, com um determinado tipo de carga, esse par de buracos negros, ao invés deles se fundir, gerar as ondas gravitacionais, eles ficariam num equilíbrio entre a repulsão e a atração. Nesse momento, misturariam ali os seus horizontes de eventos e isso criaria o que a gente chama de pelo no buraco negro, porque teriam coisas a mais além da carga, da massa e do momento. O problema é que a gente não conseguiria ver isso, porque eles estariam ali disfarçados. Quando a gente olhasse, eles seriam uma coisa só. Muito complicado, né? Muito complicado, mas essa aí é a vida do físico teórico. Lembrando que esse artigo está publicado na Physical Review Letters. Vou deixar o artigo aí. Então, antes de você sair me xingando, que é o que normalmente acontece, leia, tá, o artigo. Sim, é complicado? Sim, é bem complicado. Tem muitas equações, tem tudo a ver com relatividade e tudo mais, mas é legal até para você ver como que são feitas essas pesquisas. Beleza? Pessoal, então tá aí, né, falando um pouquinho mais de buraco negro, esses objetos aí tão exóticos, tão complexos e, ao mesmo tempo, tão simples assim. Porém,
em determinadas situações, pode ser que eles não sejam tão simples como a gente pensa. Fica aí essa indagação, fica aí essa proposta aí desses pesquisadores com toda aí a teoria deles resolvida aí no artigo. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV.